Caso você queira passar em medicina e está buscando um cursinho online excelente, o melhor do Brasil, MetaMed, lá você vai encontrar a resolução de praticamente todos os vestibulares, tá? E também praticamente em todas as áreas. Também para quem já faz medicina, ó, MetaMed é top demais. Utilize o cupom HOPS15, tá? Para ganhar 15% de desconto, certinho? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Questão 79, questãozinha de propriedades coligativas. Quanto tempo a UFO não traz esse conteúdo para a sua prova, tá? Sempre quando eu dou aula da UFO, eu gosto de falar sobre isso, né? É um conteúdo que caía bastante antigamente, hoje em dia cai muito pouco, tá? E da mais fácil possível também, tá? O que é propriedades coligativas? Quando você adiciona um solvente não volátil, né? O que vai acontecer, tá? Então a pressão de vapor ela vai diminuir. Qual que é o nome disso? Tonoscopia, tá? A temperatura de congelamento também, tá? Qual que é o nome disso? Crioscopia, tá? Muito utilizado isso daqui quando quer gelar uma bebida um pouco mais rápido, aí se adiciona sal. Por quê? Porque como a temperatura de congelamento ela vai diminuir, a temperatura daquele ambiente vai ficar menor, logo a bebida fica um pouquinho mais gelada, tá bom? Então, é interessante entender um pouquinho sobre crioscopia, tá? O que vai aumentar? A temperatura de ebulição, tá? Qual que é o nome disso aqui? Ebulioscopia, ok? E a pressão osmótica ela também aumenta. Qual que é o nome disso aqui? Osmoscopia. Robson, como é que faz para entender um pouquinho de propriedades coligativas, tá? Gente, se você tem um entendimento sobre solubilização, tá? E lembrar que as moléculas elas vão ter carga e essas cargas elas vão afetar aquele meio, fica muito mais fácil, tá? Logo, por exemplo, na temperatura de congelamento, se eu tenho mais energias, eu vou precisar de mais energia ainda para congelar aquela bebida, tá? Então, faz todo sentido. E a temperatura de ebulição que vai subir? Se eu tenho mais energia, quebrar aquelas ligações vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Pressão osmótica, por que ela vai aumentar? É só ter ideia do que é uma osmose, tá? Sempre vai sair do meio menos concentrado por mais concentrado. Se eu adiciono alguma coisinha ali, eu vou aumentar a concentração, logo a pressão osmótica ela aumenta. Tá bom? Então, bem simples mesmo, ok? Então vamos lá. Uma nova tempestade de neve provocou nessa quarta-feira o cancelamento de milhares de voos e caos no trânsito terrestre no leste dos Estados Unidos. Em Nova Jersey, o estado havia utilizado até a última semana mais sal do que durante todo o inverno de 2012-2013, 277 mil toneladas contra 259 mil, de acordo com os dados oficiais, a um custo de 60,5 milhões de dólares em limpeza de rotas e outras infraestruturas. Sobre a necessidade de usar sal, sobretudo o cloreto de sódio, em tempestade de neve, conforme narrado no texto, é correto dizer que o cloreto de sódio tem a capacidade de abaixar o ponto de congelamento da água. Sim, a gente abaixa o ponto de congelamento da água, tá? E o nível do mar é de 0 graus Celsius? Sim, isso mesmo, tá? Então, letra A, alternativa correta. Bem simples mesmo, tá? Acho que uma das questões mais fáceis que eu já vi de propriedades coligativas. A B, o uso dessa substância na estrada aumenta o ponto de congelamento da água? Não, gente, não aumenta o ponto de congelamento da água, tá? Ele diminui, ok? Por isso que está errado. C, o sal dissolvido na água aumenta a pressão de vapor da água? Aumenta a pressão de vapor da água? Não, né, pessoal? Não vai aumentar a pressão de vapor da água, tá? Ele vai ser diminuído, tá? Deixa eu receber aqui novamente. O uso da substância da estrada aumenta o ponto de congelamento da água, ajudando a evitar que a neve se forme e mantendo as estradas seguras durante o inverno. Não, diminui. É isso mesmo, tá? A D, o cloreto de sódio reduz a densidade de água. Gente, vamos pensar aqui, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume,
tá? Pensa em um copo. Um copo eu tenho um volume fixo, então a gente vai anular o volume aqui. Se manter constante, não anular, tá? Manter constante. Se eu aumento a quantidade de massa que vai ter ali, se aumenta a quantidade de massa, o que vai acontecer com a densidade? Ela vai aumentar também, tá bom? Então não pode ser AD. Certinho? Questãozinha tranquila, bem tranquila mesmo, tá? Vamos para a próxima?